Cecília Brandão sempre acreditou na família acima de tudo. Aos 45 anos, era uma mulher elegante, de cabelos castanhos ondulados que caíam sobre seus ombros e olhos cor-de-mel que revelavam sua determinação. Formada em direito, havia abdicado de uma carreira promissora para apoiar seu marido, Augusto Mendes, empresário do ramo imobiliário que construíra um pequeno império em São Paulo. Juntos, criaram Clarice, a única filha do casal, que agora, aos 22 anos, formava-se com honras em medicina pela USP. O dia da formatura de Clarice amanheceu ensolarado. Cecília acordou cedo, ansiosa, e percebeu que Augusto já havia saído, provavelmente para buscar o terno que mandara ajustar para a ocasião especial. Nas últimas semanas, ele andava distante, sempre ao telefone, saindo mais cedo e voltando mais tarde, mas Cecília atribuía isso ao estresse dos negócios e às surpresas que ele dizia estar preparando para a formatura da filha. O teatro da universidade estava lotado. Familiares e amigos ocupavam as poltronas de veludo vermelho, aguardando o momento em que os formandos entrariam com suas batas brancas. Cecília estava radiante na primeira fila, com um vestido azul marinho que havia escolhido especialmente para a ocasião. Augusto sentou-se ao seu lado, elegante como sempre, mas estranhamente inquieto. "Está tudo bem?" perguntou Cecília, segurando a mão do marido. "Vamos falar depois da cerimônia", respondeu ele secamente, afastando a mão. Quando Clarice subiu ao palco para receber seu diploma, Cecília sentiu um aperto no coração ao ver que Augusto não aplaudia com o mesmo entusiasmo. A filha, que havia sido escolhida oradora da turma, fez um discurso emocionante sobre persistência e sonhos, agradecendo especialmente aos pais pelo apoio incondicional. Após a cerimônia, durante a recepção no jardim da universidade, Augusto finalmente puxou Cecília para um canto enquanto Clarice tirava fotos com os colegas. "Eu não aguento mais, Cecília. Estou indo embora." "Como assim indo embora? Vamos para casa juntos, não entendi." "Não, você não entendeu. Estou deixando você. Já fiz muito por vocês, agora quero viver minha vida." Cecília sentiu o mundo desabar. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, viu uma mulher se aproximar. Era Vanessa Leal, 43 anos, executiva de marketing que Augusto havia contratado recentemente para sua empresa. Elegante, cabelos loiros impecáveis, sorriso vitorioso nos lábios cor de carmim. "Vamos, Augusto, o motorista está esperando", disse Vanessa, enlaçando o braço no dele. Cecília ficou paralisada, as palavras presas na garganta enquanto via seu casamento de 24 anos escapando diante de seus olhos. Em um impulso de dignidade que nem ela mesma sabia possuir, conseguiu dizer antes que se afastassem: "Parabéns pela sua honestidade, Augusto. Vou enviar um e-mail para você em 3 dias." Augusto hesitou por um segundo, confuso com a reação. Contida, mas logo continuou seu caminho com Vanessa, sem olhar para trás. Clarice, que observou a cena de longe, correu até a mãe. "Mãe, o que aconteceu? Para onde o pai está indo?" Cecília respirou fundo, enxugou uma lágrima discreta e forçou um sorriso. "Hoje é o seu dia, meu amor. Vamos celebrar sua conquista. Falaremos sobre isso depois." Naquela noite, após deixar Clarice dormindo na casa de uma amiga para comemorar com os colegas, Cecília chegou ao apartamento vazio. As gavetas de Augusto estavam vazias. Seus itens pessoais haviam sumido. Na mesa de centro, apenas uma carta fria, informando que seu advogado entraria em contato para os trâmites do divórcio. Sentada no escuro da sala, Cecília não derramou mais uma lágrima sequer. Em vez disso, ligou para seu antigo chefe, o doutor Henrique Sampaio, um dos mais respeitados advogados criminalistas de São Paulo. Não se falavam há anos, desde que ela decidira abandonar a carreira. "Henrique, é Cecília Brandão.
Desculpe ligar a essa hora, mas preciso de sua ajuda e discrição. Nos 2 dias seguintes, Cecília agiu com uma frieza calculada que surpreenderia qualquer um que a conhecesse. Enquanto Clarice passava o final de semana com os amigos, ela vasculhou meticulosamente todos os documentos do marido, acessou e-mails, registros bancários e conversas que ele acreditava estarem protegidas por senhas. O que Augusto não sabia era que Cecília, mesmo afastada da advocacia, nunca deixara de manter uma pequena rede de contatos estratégicos. Um deles, Rafael Torres, especialista em crimes digitais, conseguiu recuperar conversas deletadas entre Augusto e Vanessa que revelavam muito mais que um simples caso extraconjugal. Na segunda-feira, exatamente 3 dias após o incidente na formatura, Cecília enviou um e-mail para Augusto, marcando um encontro em um café discreto no centro da cidade. O assunto do e-mail era simples: acordo amigável. Quando Augusto chegou ao café, encontrou Cecília impecavelmente vestida com um terninho cinza, cabelos presos em um coque elegante, uma versão dela que ele não via há anos. Ela sorriu cordialmente e indicou a cadeira à sua frente. Obrigada por vir, Augusto. Peço que me ouça até o final. Ele assentiu, visivelmente desconfortável. O advogado que o acompanhava, Maurício Prado, um homem de expressão arrogante, fez menção de falar, mas Cecília o interrompeu. Não será necessária sua intervenção ainda, Dr. Prado. Estamos apenas conversando. Cecília abriu uma pasta e deslizou alguns documentos sobre a mesa. Eram cópias de transações bancárias, transferências para contas nas Ilhas Caimã, registros de empresas fantasmas. Há 3 anos, quando você iniciou seu caso com Vanessa, também começaram as transferências ilegais dos fundos da empresa. Vocês desviaram cerca de 12 milhões de reais, dinheiro que inclui investimentos de clientes e parte da herança que seria de Clarice. O rosto de Augusto empalideceu. Maurício tentou pegar os documentos, mas Cecília já os havia recolhido. Isso é calúnia. Você não pode provar nada, vociferou Augusto. Na verdade, posso. O Rafael Torres, lembra dele? Meu colega de faculdade que trabalha com crimes cibernéticos. Ele recuperou todas as conversas entre você e Vanessa, inclusive aquela em que vocês planejam se mudar para Portugal, após esvaziar as contas da empresa. O que você quer? Perguntou Augusto, a voz agora um sussurro. Justiça, não vingança. Você tem 2 opções. Devolver cada centavo desviado para os legítimos proprietários, assinar a transferência de 60% das suas ações da empresa para Clarice e se afastar silenciosamente. Ou enfrentar um processo criminal com provas irrefutáveis. Maurício inclinou-se tentando intimidá-la. Minha cliente está blefando. Ela não faria isso com o pai da própria filha. Cecília sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Já enviei cópias de tudo para a Polícia Federal, mas pedi que aguardassem 48 horas para agir. A escolha é sua, Augusto. Naquela noite, Clarice encontrou a mãe no terraço do apartamento, contemplando as luzes da cidade. O pai ligou chorando, dizendo que precisava se afastar por um tempo e pedindo perdão. O que está acontecendo, mãe? Cecília abraçou a filha com ternura. Como explicar que o homem que ambas admiravam era uma fraude? Como preservar Clarice da decepção sem esconder a verdade? Seu pai cometeu erros, filha. Erros sérios que agora ele terá que corrigir. E a tal Vanessa? Descobri que eles estão juntos. A vida às vezes nos surpreende, Clarice. As pessoas nem sempre são quem pensamos que são. 2 dias depois, o noticiário anunciou que Augusto Mendes, conhecido empresário do setor imobiliário, estava colaborando com as autoridades em uma investigação sobre fraude financeira. Vanessa Leal havia desaparecido, levando consigo 3 milhões de reais das contas conjuntas que mantinha com Augusto. Os meses seguintes foram de reconstrução.
Cecília, que por anos acreditara ser apenas a esposa dedicada de Augusto Mendes, redescobriu sua força interior. Voltou a advogar, inicialmente ajudando o Dr. Henrique Sampaio em casos pro bono, depois aceitando clientes próprios. Enquanto isso, Augusto enfrentava o colapso de seu império. Abandonado por Vanessa, que fugira para a Europa com parte de sua fortuna, ele se viu sozinho diante das consequências de seus atos. As investigações revelaram um esquema muito maior do que Cecília imaginara, envolvendo outros empresários e até políticos locais. Numa tarde chuvosa de agosto, Clarice chegou em casa transtornada após visitar o pai no escritório provisório que ele mantinha em um bairro modesto. Ele está destruído, mãe. Morando num apartamento minúsculo, trabalhando como consultor para pagar as dívidas. Disse que está arrependido e que sente sua falta. Cecília continuou preparando o jantar com calma, cortando legumes com precisão. E o que você sentiu ao ouvir isso? Confusão, raiva, pena. Não sei se consigo perdoá-lo pelo que fez conosco, mas também não quero vê-lo sofrer assim. O sofrimento dele não é obra minha, Clarice. É consequência das escolhas que ele fez. A vida cobra seus tributos sem que precisemos intervir. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Cecília permitiu-se chorar pela primeira vez desde a formatura. Não pelo amor perdido, mas pela inocência que nunca mais teria. Por anos, acreditara na perfeição de seu casamento, ignorando sinais que agora pareciam óbvios. Uma semana depois, ela recebeu uma ligação inesperada. Era Rosana Barros, esposa de Eduardo Barros, sócio minoritário de Augusto e um dos poucos que conseguira sair ileso do escândalo. Cecília, precisamos conversar. Tenho informações que você deveria conhecer. Encontraram-se em um restaurante discreto. Rosana, uma mulher de 50 anos com olhos astutos e expressão determinada, deslizou um envelope sobre a mesa. Eduardo mantinha um seguro. Documentos, gravações, registros de todas as transações duvidosas. Ele sabia que um dia Augusto poderia tentar incriminá-lo. Por que está me mostrando isso? Porque agora Eduardo está fazendo exatamente o que Augusto fez com você. Arrumou uma amante, está desviando nossos bens, história se repetindo. Cecília observou os documentos. Eles incriminavam não apenas Eduardo, mas revelavam que Augusto havia planejado tudo muito antes de conhecer Vanessa. Na verdade, Vanessa era apenas uma peça no esquema, contratada especificamente para auxiliar nas fraudes. O que pretende fazer, Rosana? O que você fez? Lutar pelo que é meu, mas preciso de sua ajuda legal e de seus contatos. Augusto e Eduardo acreditam que somos apenas esposas decorativas, incapazes de compreender seus jogos. Vamos mostrar como estão enganados. Enquanto voltava para casa, Cecília sentiu uma estranha tranquilidade. Havia encontrado um novo propósito: ajudar outras mulheres na mesma situação, transformar sua dor em algo construtivo. Ao chegar em casa, encontrou uma mensagem de Augusto em sua caixa postal. Preciso te ver. Descobri algo sobre Vanessa que você precisa saber. Cecília hesitou antes de responder à mensagem de Augusto. A curiosidade lutava contra o bom senso. Depois de refletir, marcou um encontro em um lugar público. O mesmo café onde haviam se conhecido 30 anos antes, quando ela ainda era uma estudante de direito cheia de sonhos. Augusto chegou pontualmente, mas não era mais o homem imponente que todos admiravam. Parecia envelhecido, com olheiras profundas e um olhar inquieto. Sentou-se à frente de Cecília sem a antiga confiança. Obrigado por vir, disse ele a voz rouca. Não mereço seu tempo, mas precisava alertá-la. Sobre o que exatamente? Augusto deslizou uma pasta sobre a mesa. Vanessa não era quem pensávamos. Seu nome verdadeiro é Valentina Romero, uma especialista em fraudes corporativas procurada em 3 países. Ela me usou, assim como eu. Ele engoliu em seco. Usei você.
Cecília examinou os documentos com a serenidade de uma profissional. Fotografias, relatórios policiais, recortes de jornais detalhavam a carreira criminosa de Vanessa, Valentina. Que está me mostrando isso? Porque ela voltou ao Brasil e agora que sabe que perdi quase tudo, está mirando em você e em Clarice. Acredita que vocês têm acesso aos fundos que consegui proteger da investigação. Um arrepio percorreu a espinha de Cecília. Que fundos? Os investimentos nas Ilhas Cayman que não foram descobertos. Cerca de 5 milhões de euros. Augusto baixou os olhos. Eu ia usar esse dinheiro para recomeçar em Portugal com ela, mas na última hora transferi tudo para um fundo em nome de Clarice. Uma tentativa patética de compensação pelo que fiz. O silêncio caiu entre eles como uma cortina pesada. Cecília processava a informação, calculando suas implicações. Você denunciou esse dinheiro às autoridades? Não. E nem pretendo. É o último recurso que tenho para proteger Clarice. E você? Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Clarice atendia à porta de seu apartamento. Uma mulher loira, elegante, de óculos escuros, sorria cordialmente. Doutora Clarice? Sou Renata Vidal, colega do seu pai. Ele pediu que eu trouxesse alguns documentos importantes. Clarice, sem desconfiar, convidou-a para entrar. Enquanto servia um café, não percebeu quando a visitante deslizou um pó branco em sua xícara. De volta ao café, Cecília recebia uma ligação alarmante de Rafael Torres. Cecília, acabamos de interceptar comunicações da Valentina. Ela está indo atrás de Clarice neste momento. O sangue gelou nas veias de Cecília. Sem explicações, levantou-se abruptamente e correu para o carro, deixando Augusto confuso. Ele, percebendo a gravidade da situação, seguiu-a. No caminho para o apartamento de Clarice, Cecília dirigia como se sua vida dependesse disso, enquanto explicava rapidamente a situação para Augusto no banco do passageiro. Se algo acontecer com nossa filha, Augusto, juro que... Eu sei, ele interrompeu, o rosto uma máscara de angústia. Eu sei. Quando chegaram ao prédio, o porteiro os informou que Clarice havia saído há menos de 15 minutos com uma mulher loira. Estavam em um carro preto, direção ao aeroporto. Ela vai tentar usar Clarice para acessar o dinheiro, disse Augusto, digitando freneticamente em seu celular. Estou contactando meu advogado para bloquear qualquer transferência. Cecília já estava de volta ao volante. O aeroporto fica a 20 minutos. Podemos chegar antes do voo. Como você sabe para onde estão indo? Não sei, mas Rafael consegue rastrear o celular de Clarice. Ele acabou de me enviar a localização. O terminal internacional de Guarulhos fervilhava de atividade quando Cecília e Augusto chegaram, correndo entre os passageiros com desespero nos olhos. O rastreamento indicava que o celular de Clarice estava na área de embarque para voos internacionais. Preciso de ajuda. Cecília abordou um segurança, mostrando sua identificação de advogada. Minha filha está sendo sequestrada neste momento, possivelmente sedada. Enquanto o segurança acionava o sistema de emergência do aeroporto, Augusto recebeu uma notificação de tentativa de acesso às contas nas Ilhas Cayman. Elas estão online agora. Valentina está forçando Clarice a transferir os fundos. O terminal entrou em lockdown. Anúncios pediam aos passageiros que permanecessem onde estavam. Equipes de segurança vasculhavam cada portão de embarque. Foi Augusto quem as avistou primeiro. Valentina, agora com cabelos castanhos curtos, guiava uma Clarice visivelmente desorientada para o portão de embarque para Lisboa. Um segurança aproximou-se para verificar documentos e Valentina sussurrou algo no ouvido de Clarice, que sorriu mecanicamente. "Ali!" gritou Augusto apontando. Valentina percebeu o movimento. Seus olhos encontraram os de Augusto, depois os de Cecília, que se aproximava rapidamente. Em um movimento fluido, ela puxou Clarice para junto de si.
uma mão discretamente pressionando algo contra as costas da jovem. Mais um passo e ela não embarca em voo nenhum, sussurrou Valentina quando Cecília chegou perto o suficiente. O que você deu a ela? Perguntou Cecília, notando os olhos desfocados da filha. Apenas um sedativo leve. Ela está bem, por enquanto. Augusto se aproximou pelo outro lado. Acabou, Valentina. O dinheiro foi bloqueado. A polícia está a caminho. Não há saída. Um sorriso frio cruzou os lábios de Valentina. Sempre há uma saída para quem sabe negociar. Quero passagem livre para o próximo voo e metade do dinheiro transferido antes de decolar. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Clarice, que parecia completamente sedada, moveu-se subitamente. Com um movimento que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma, ela cravou o salto de seu sapato no pé de Valentina e se projetou para longe. O que Valentina não sabia era que Clarice, como estudante de medicina, tinha alta tolerância a sedativos incomuns. Estava fingindo estar mais afetada do que realmente estava. Sua vadia mentirosa, gritou Valentina, avançando para Clarice com algo brilhante na mão. Tudo aconteceu em segundos. Augusto se jogou entre Valentina e Clarice. A lâmina encontrou seu abdômen. Seguranças surgiram de todos os lados, imobilizando Valentina. Cecília correu para o marido caído. Augusto, aguente firme. Ele sorriu fracamente, sangue manchando sua camisa. Finalmente fiz algo certo, não é? As próximas horas foram um borrão. Ambulâncias, policiais, depoimentos. Valentina foi detida, encontrando finalmente a justiça que escapara por tanto tempo. Augusto foi levado às pressas para a cirurgia. Na sala de espera do hospital, Cecília e Clarice aguardavam em silêncio tenso. Quando o médico finalmente apareceu, seu rosto estava grave. A ferida foi profunda, atingindo órgãos vitais. Fizemos o possível, mas... Clarice soluçou, agarrando-se à mãe. Ele está consciente agora, continuou o médico. Pede para vê-las. Não temos muito tempo. No quarto, Augusto estava pálido, tubos e monitores ao seu redor. Abriu os olhos quando elas entraram. Minhas duas razões de viver, murmurou. Clarice correu para seu lado, chorando abertamente. Pai, por que fez isso? Por que se jogou na frente? Porque é o que um pai deveria fazer desde o início, proteger, não ferir. Ele voltou-se para Cecília, que permanecia um pouco afastada. Me perdoa? Cecília aproximou-se, tocando levemente sua mão. Não é hora de falar sobre isso. É a única hora que temos, insistiu ele. Preciso saber. 5 anos se passaram desde aquela tarde no aeroporto de Guarulhos. O tempo, esse mestre implacável, seguiu seu curso inexorável, transformando feridas abertas em cicatrizes que, embora visíveis, já não causavam dor constante. Contrariando todos os prognósticos médicos, Augusto sobreviveu. A lâmina de Valentina havia perfurado seu fígado, causando hemorragia severa, mas milagrosamente desviou de artérias vitais por milímetros. A recuperação foi longa e dolorosa. 6 meses de hospital, seguidos de fisioterapia intensiva e uma reconciliação ainda mais difícil com sua própria consciência. Numa tarde ensolarada de domingo, Cecília arrumava a mesa no jardim de sua nova casa, menor que a anterior, mas infinitamente mais aconchegante. Havia convidados chegando para o almoço mensal da família. O primeiro a chegar foi Rafael Torres, agora seu sócio no escritório de advocacia especializado em direitos das mulheres e crimes financeiros que haviam fundado juntos. Depois dele, Rosana Barros, que se tornara uma amiga próxima após vencer sua própria batalha contra Eduardo, garantindo não apenas seus direitos, mas ajudando a desmantelar um esquema de corrupção muito maior do que imaginavam. Clarice chegou, acompanhada de seu noivo, Mateus, um jovem neurocirurgião que conhecera durante a residência médica.
Trazia nos braços a pequena Helena, de apenas 8 meses, que havia transformado Cecília em uma avó babona e realizada. Por último, com passos lentos apoiados em uma bengala, surgiu Augusto. Não morava mais com Cecília. Esse capítulo havia sido definitivamente encerrado. Vivia em um apartamento modesto no centro da cidade, trabalhando como consultor para empresas que buscavam transparência financeira. A ironia da vida não escapava a ninguém. Quando todos estavam sentados à mesa, Cecília observou a cena com uma serenidade que jamais imaginara sentir novamente. O perdão não significara reconciliação romântica. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas significara libertação. Um brinde, propôs Clarice, erguendo sua taça. A família que escolhemos ser, não apenas a que nascemos. Todos ergueram suas taças. Augusto, com olhos marejados, encontrou o olhar de Cecília. Aquele dia no hospital, ele disse baixinho, de modo que apenas ela pudesse ouvir: "Você nunca respondeu à minha pergunta, se me perdoava." Cecília sorriu, serena. Algumas perguntas não precisam de respostas verbalizadas, Augusto. A resposta está em cada um desses almoços de domingo, em cada aniversário compartilhado, em cada momento em que escolhemos seguir em frente sem nos afogar no passado. Mais tarde, enquanto os outros conversavam animadamente, Cecília afastou-se, um pouco, contemplando o pôr do sol no horizonte. Lembrou-se daquela formatura, do momento em que seu mundo desabara. Quem diria que da ruína poderia surgir algo tão inesperadamente valioso? Seu escritório agora ajudava dezenas de mulheres a se libertarem de relacionamentos abusivos, a recuperarem sua independência financeira, a reconstruírem suas vidas. Valentina cumprira 5 anos de prisão e fora extraditada para enfrentar acusações na Espanha. Os fundos nas Ilhas Cayman haviam sido legalizados e transformados em uma fundação para apoiar jovens médicos em início de carreira. Clarice aproximou-se, colocando Helena nos braços da avó. "No que está pensando, mãe? Em como a vida tem seu próprio senso de justiça. Não precisei me vingar do seu pai. O karma se encarregou disso. E quando ele finalmente entendeu o que havia feito, quando estava pronto para receber as consequências de seus atos, foi quando encontrou redenção. Você acha que ele está realmente mudado?" Cecília observou Augusto conversando com Mateus, genuinamente interessado nas pesquisas do futuro genro. "Acho que todos nós mudamos, filha. Eu não sou mais aquela mulher que definia seu valor pelo sucesso do marido. Você não é mais a menina que idealizava o pai. E ele. Ele aprendeu da maneira mais difícil que algumas coisas, uma vez perdidas, jamais podem ser recuperadas integralmente. Mas isso não significa que não se possa construir algo novo a partir dos escombros." Helena adormeceu nos braços da avó, seu rostinho sereno contrastando com as memórias turbulentas que Cecília repassava. "Sabe o que é engraçado?" disse Cecília, acariciando os cabelos da neta. "Naquele dia, quando seu pai disse que ia embora e mencionei que enviaria um e-mail em 3 dias, eu não tinha plano nenhum. Foi apenas uma tentativa desesperada de manter a dignidade. Mas esses 3 dias me deram tempo para descobrir a verdade e tomar as rédeas da situação." Clarice sorriu. "Às vezes o universo nos dá exatamente o tempo que precisamos para nos recompor. E às vezes," completou Cecília, "a melhor vingança é simplesmente deixar a vida seguir seu curso natural. O karma não tem pressa, mas nunca falha em entregar sua justiça." Ao longe, as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu de São Paulo. Uma nova fase havia começado para todos eles. Não perfeita, não totalmente curada, mas autêntica. E talvez, refletiu Cecília, essa fosse a maior vitória, não o triunfo sobre o outro, mas a paz consigo mesma.